pessoal! Hoje nós vamos falar sobre fenômenos geológicos. E o fenômeno geológico que nós vamos falar é o vulcanismo. Gente, o vulcanismo é o fenômeno geológico que ocorre do interior da Terra para a superfície quando há o extravasamento do magma em forma de lava, além de gases e fumaça. Vale ressaltar também que o termo vulcanismo é utilizado para designar uma série de fenômenos e elementos vulcânicos. E a ciência que tem como objetivo estudar o fenômeno e também o comportamento dos vulcões é a vulcanologia, sendo que o profissional que executa é chamado de vulcanólogo. E, gente, ainda eu vou falar para vocês que o processo de vulcanismo é resultado das características de pressão e temperaturas contidas no subsolo. Além disso, os vulcões eles se estabelecem, em geral, em regiões que limitam placas tectônicas. E, além disso, salvo o vulcanismo ligado ao ponto quente, neste caso, esse processo ele pode ocorrer no interior de uma placa. E nas profundezas da Terra, entre o centro lá no centro, onde contém ferro fundido e a fina camada da superfície, há uma parte de pedras sólidas chamada de manto, ainda quente por causa da formação no nosso planeta há cerca de 4,6 bilhões de anos. Como as pedras elas são grandes isolantes, o calor ele demora muito para se dissipar. E quando as pedras do manto eles se derretem, elas se transformam em magma que chega à superfície através da crosta externa da Terra e libera assim os gases contidos. E, gente, quando a pressão ela é muito forte, os vulcões eles entram em erupção e a pressão aumenta se a quantidade de magma que vai do manto da Terra até o vulcão é alta. Então, a partir daí, ela aumenta. Além disso, gente, a pressão ela pode aumentar dentro do cone de magma do vulcão. E isso, gente, acontece porque quando o magma no cone ele começa a esfriar, ele libera gases que se expandem aumentando a pressão. E quando a pressão é muito forte, as rochas que formam o vulcão, elas racham e o magma escapa pela superfície. E a partir daí é a erupção. E vulcões, né, gente? Quando as placas tectônicas se movimentam, pode haver as erupções vulcânicas. Por meio dessas erupções, o magma chega à superfície e é derramado pelos vulcões sob a forma de lava quente. E vale ressaltar que a maior parte dos vulcões está localizada nas bordas das placas tectônicas. E o vulcanismo, ele provoca várias catástrofes, como morte de pessoas e destruição de lugares. Ainda assim, gente, as cinzas vulcânicas, elas podem promover a fertilidade do solo nos arredores das áreas afetadas. E essa observaçãozinha aqui, gente, magma e lava. A lava ela difere do magma por não conter algum dos seus constituintes gasosos ou seus elementos químicos originais, pois os constituintes eles podem sofrer modificações quando em contato com a atmosfera e com mudança de temperatura. E aí eu pergunto para vocês, mas como é que surgem os vulcões? Então, vamos lá. Parte do manto da Terra é formado por uma espessa camada de rochas derretidas e gases quentes, material que constitui o magma. Sobre ele estão apoiados rochas quentes e a crosta terrestre, formando uma espessa camada sólida. A pressão e as temperaturas altíssimas, às quais o magma está submetido, fazem com que ele suba por qualquer fissura da crosta, chegando à superfície na forma de lava e carregando consigo gases misturadas com pedras, grandes quantidades de cinzas, a temperaturas elevadíssimas e água no estado de vapor. Esse fenômeno, gente, ele pode ocorrer de forma explosiva ou mais branda, dependendo da temperatura e da pressão do magma no local da erupção, da consistência da lava expelida, da quantidade também e do tipo do material presente na erupção.
Gente, a maior parte das erupções ocorre no fundo dos oceanos e elas acontecem em cadeias de montanhas que expelem lava continuamente, formando e renovando a crosta oceânica. E eu vou mostrar para vocês um esquema no qual mostra as principais partes de um vulcão em atividade, que é essa aqui. Então, eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês cada parte. Aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui essa parte para grifar. Aqui são as pedras. Aqui a cratera. Aqui o cone. Aqui é a câmara magmática. Nuvem de gases e cinzas. Aqui é a placa tectônica, aqui é o movimento da placa, o magma, movimento da placa. Aqui a lava, né, gente? Que quando ele chega aqui à superfície é lava. E aqui, chaminé. E aí, vamos falar um pouquinho sobre alguns deles. A câmara magmática, que é essa aqui. A câmara magmática, gente, ela é o reservatório de rocha líquida e tem origem no manto. E quando o magma contido na câmara magmática ele atinge uma pressão suficiente para vencer a resistência das rochas que formam o teto da câmara, ele é libertado pela chaminé. Já a chaminé, ela consiste na passagem pela qual o magma ele sobe da câmara magmática até a superfície, ressaltando que também pode ocorrer chaminés secundárias como ramificações da principal. A cratera, gente, lembrando que aqui, ó, chaminé e cratera. A cratera, ela é a boca do vulcão, ou seja, é o orifício pelo qual o magma ele consegue alcançar a superfície. E nos grandes vulcões pode haver outros orifícios além do principal. A lava é a rocha derretida que escorre durante a erupção vulcânica. E seus fluxos eles podem ser rápidos ou lentos, dependendo da composição da lava. E a nuvem de cinzas é composta de pequenas partículas de rocha pulverizada, minerais e areia que são lançados ao ar à medida que a erupção ela se desenvolve. Vale ressaltar, gente, que esses pequenos fragmentos de rochas aquecidos, eles podem ser transportados pelo vento por centenas de quilômetros de distância. Gente, vamos falar agora um pouquinho sobre as formas dos vulcões. Os vulcões eles são classificados conforme o tipo de material expelido, o que vai afetar diretamente a forma que eles apresentam. E a primeira forma que nós vamos falar é esse que vocês estão vendo aí, que é em forma de escudo, que é um tipo de vulcão amplo, quase plano, com lava bastante fluida, que escorre lentamente e compõe uma montanha larga com o formato de um escudo que se origina em virtude da superposição de fluxos de lava bastante líquida. Vale ressaltar ainda, gente, que as Ilhas Havaianas, elas são compostas de cadeias lineares de vulcão escudo, incluindo, né, o Mauna Loa e o Kilauea, que são dois dos maiores vulcões ativos da Terra. E nos últimos anos, o Mauna Loa, ele não entrou em erupção com frequência, porém, gente, há uma frequência de erupção no Kilauea, mas suas erupções ela tem gerado diariamente volumes muito maiores de lava. E é importante, gente, vocês saberem que o Mauna Loa ele é em volume o maior vulcão em escudo na Terra. O próximo que nós vamos falar aqui é o cúpula ou cone de lava, que esse tipo de vulcão, gente, ele apresenta uma lava muito viscosa que se empilha ao redor de sua abertura. E conforme a cúpula se expande e cresce, sua superfície exterior ela esfria
e endurece, soltando assim fragmentos pelas laterais, de modo que algumas cúpulas elas formam escarpas ou espinhas em cima da abertura vulcânica. Um exemplo, gente, é a cúpula quase circular do vulcão Nova Ruptura, lá no Alasca, nos Estados Unidos, que ele foi formado em 1912 durante a erupção do vulcão. E a estrutura interna dessa cúpula ela é definida por camadas de lava que se acumulam no centro da estrutura e indicam que ele cresceu em consequência de um processo de expansão. E essa imagem que vocês estão vendo aqui é a cúpula do vulcão Nova Ruptura, no Parque Nacional de Katmai, no Alasca. O próximo vulcão que nós vamos falar é o Cone de Cinza, que é um tipo mais simples de vulcão, formado por partículas e gotas de lava resfriada, lançada por meio da cratera. Geralmente é muito pequeno e apresenta uma chaminé. E quando a lava impregnada de gás é retirada, ou melhor, é atirada ao ar com violência, ela origina pequenos fragmentos que se solidificam e caem como cinzas ao redor da abertura, formando um cone circular ou oval. Lembrando ainda que a maioria dos vulcões desse tipo, eles apresentam uma cratera com o ápice em forma de uma tigela, como esse que vocês estão vendo aí. Aqui, ó. E esse que vocês estão vendo aí, gente, é o Paricutim, que é um vulcão recente situado no estado de Michoacán, no México. Que lindo, né, gente? O próximo vulcão que nós vamos falar aqui é o Composto ou Extrato, que é um vulcão alto com declive acentuado de cones simétricos com grandes dimensões, construído, gente, construído por ejeções alternadas de fluxo de lava, blocos de pedra, escória e cinzas vulcânicas, podendo subir muito por meio de suas bases. E, gente, vale ressaltar para vocês ainda que esse tipo de vulcão ele é formado pela acumulação de material que flui pela chaminé, aumentando o seu tamanho com mais lava, cinzas e demais materiais vulcânicos adicionados nas suas vertentes. E esse aqui, que vocês estão vendo, gente, é o Monte Cotopaxi, no Equador, que é um vulcão ativo de 5.897 metros de altitude em relação ao nível do mar. E o próximo que nós vamos falar aqui é o Caldeira, que é esse tipo de vulcão, gente, ele apresenta uma depressão geralmente grande, cercada por escarpas íngremes amoldadas, com bacias formadas pelo colapso de uma grande área em cima e ao redor de aberturas vulcânicas, e pode variar em forma, e ele é classificado de acordo com o tamanho da depressão. E um exemplo, gente, é o Lago Cráter, nos Estados Unidos, que ele se situa na caldeira de um vulcão já extinto, formado por uma forte erupção ou pelo desabamento da cúpula de um vulcão escudo, como esse que vocês estão vendo aí. Que lindo, gente! O próximo, gente, que nós vamos falar é o Fissura, que ele caracteriza-se por campos de lava quase planos que emergem de longas fissuras em zonas de rift, preferencialmente em zonas dorsais oceânicas. E um exemplo é o vulcão Las Pilas, na Nicarágua, que é cortado por uma proeminente fissura transversal e é uma pequena cratera circular. Olha aqui, como essa que vocês estão vendo, gente. Que lindo esse vulcão. Então, gente, é isso. É só importante vocês lembrarem que a forma de um vulcão ele é determinado pela composição do magma e o tipo de produtos erupcionados através do conduto vulcânico.
E lembrando ainda que a forma do edifício vulcânico também é fortemente influenciado pelo grau de explosividade da erupção e pela abundância de componentes voláteis, que são os gases, e o seu grau de interação com o magma. Então é isso, muito obrigada e até a próxima aula.